Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa primeira entrevista do canal. A gente tem hoje aqui o meu irmão, justamente, que é doutor em literatura pela Universidade Federal Fluminense, poeta, trabalha como orientador na Coarte da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, sejam muito bem-vindos a todos e bem-vindo você também, Marcelo. Valeu, Dudu. Obrigado pelo convite. É muito legal a iniciativa do canal. Estou feliz em poder tentar dar alguma contribuição aí na qualidade de artista, de poeta e de professor também. Sem dúvida. A gente tem colocado vários temas aí relacionados ao conservadorismo, enfim, aos aspectos mais reacionários, né, que a gente tem convivido, e eu acredito que isso impacta diretamente a vida de todo artista no Brasil. E, inclusive, a primeira coisa que eu gostaria de te perguntar é como vocês têm lidado justamente com essa questão de ser um alvo de uma ofensiva, né, reacionária justamente contra os artistas, me parece, né? Parece que a classe artística tem sofrido, de algum modo, algum tipo de perseguição. Isso te parece uma afirmação correta ou é exagero? Não, não é exagero, imagina. Todo mundo sabe que é o que tem acontecido, né? Desde antes da eleição do Bolsonaro, isso já era apregoado, assim, ideologicamente, né? De que o ambiente artístico, assim como o ambiente universitário, o ambiente de pesquisa, era um lugar de balbúrdia, de orgias, de sacanagem e enfim, de degeneração, né? Que é uma palavra importante, porque é uma palavra que foi usada lá pelo diretor do Ministério de Propaganda do Hitler, né? Do Joseph Goebbels, que inclusive teve um discurso seu parodiado pelo nada saudoso Roberto Alvim, que teve à frente da pasta da Secretaria de Cultura, né, do que já foi o Ministério da Cultura, e que se transformou numa secretaria. Então, como o governo sempre tratou artistas como degenerados, né, a não ser aqueles que, de algum modo, estão ligados ao ideário bolsonarista, que é um tanto obscuro e difícil de entender, né? Acho que você pode dizer muito melhor do que eu aí, enquanto professor de sociologia, o que significa isso, mas para nós artistas, sim, significa um momento de perseguição, de ataques, de achincalhes, de ridicularização, né, o tempo todo. É muito difícil ser artista, trabalhar com arte, com cultura, sendo oposição ao governo Bolsonaro, porque realmente enfim, é uma destruição absoluta, né, das instituições, um estrangulamento assim, explícito em termos financeiros das instituições que trabalham com cultura, da Funarte, da Ancine. Então, realmente não está fácil. Agora, me parece que mesmo nesse episódio aí da saída do Roberto Alvim, eles estavam ali publicando um edital que me parecia um edital assim bastante conservador de arte, né? Então eles tinham ali editais de ópera e essas questões. Mas enfim, eu imagino que para o dia a dia do artista deve ser complicado, inclusive ser tratado assim como talvez essa pessoa que não tenha que trabalhar como os outros, ou seja, o artista não ser tão visto assim como um trabalhador como todos os outros. Essa ideia também te parece correta? Como é que você acha? Pois é, isso infelizmente, como a gente já conversou, não é uma exclusividade do ideário bolsonarista, né, ou olavista, mas é uma concepção, assim, é uma ideia que percorre outros discursos políticos aí, mais à direita, né, de que o artista, na verdade, ele deve ser assim imbuído de um certo sacerdócio e trabalhar por essa religião que é a arte, né? Então a gente muitas vezes não é tratado como categoria profissional, o Estado não dá o devido respaldo para as atividades artísticas, né? Os músicos sabem isso, né? Quer dizer, mesmo no ambiente doméstico, assim, né? Você convida o músico para participar de um evento social teu em troca de salgadinho. Então, assim, há um pouco dessa ideia até mesmo no ambiente social, né? Entre as pessoas. É alguma coisa para ser trabalhado. Isso mudou muito durante os últimos, digamos, 15 ou 20 anos aí, né? A gente teve um progressismo político nas pastas de cultura, teve bastante coisa interessante acontecendo,
Infelizmente, houve uma interrupção brusca dos projetos, né, que ainda eram insuficientes, mas que, enfim, eram um paraíso se comparados ao cenário atual, assim, né, implantado pelo governo do Bolsonaro para a cultura. Né? Não tem como dizer que a cultura vai bem com o Bolsonaro. Né? Acho que ninguém diz isso, assim, nem os bolsonaristas, não é possível. Pois é, e, bom, enfim, o Brasil já passou por outros períodos, assim, de dificuldades enormes, assim, para a classe artística, né? A gente pode imaginar como isso era na época da ditadura militar. Agora, essa época da ditadura militar tinha uma questão assim, ligada à arte engajada, né? O que você acha do papel do artista nesse momento? Isso tem que acontecer ou não é papel do artista justamente lutar por esse tipo de transformação? Como é que você vê isso aí? Pois então, essa é uma questão delicada, né? Existem muitas opiniões aí divergentes sobre esse assunto. A minha opinião é de que é importante que os artistas se engajem na luta política, né? De que eles consigam, sim, servir de resistência e pensionar o poder, né? Quando ele se demonstra assim tão pernicioso para a classe artística como um todo, né? Não é uma questão de uma pessoa ou outra, perseguição a uma obra ou outra, né? É uma espécie de censura generalizada à existência dos artistas, né? O que elas representam é uma ameaça, em certo sentido, pelo menos é assim que é posto, uma ameaça a um tipo de ideal, que é esse ideal, né? Meio religioso lá do Bolsonaro e dos seus asseclas e seguidores, de modo que eu acho sim que é importante que os artistas, agora eles não têm essa obrigação, a arte ela não tem a obrigação de ser engajada, mas em momentos como esse não tem como não reconhecer a importância, né, dos artistas saírem sim dos seus casulos e manifestarem as suas opiniões, né? Então você viu o Felipe Neto lá pedindo para os influenciadores, seus colegas, né, influenciadores, comunicadores digitais, se manifestarem, pois é óbvio que todas as categorias profissionais devem se manifestar também. Isso é uma obrigação cívica nossa agora. Quer dizer, a gente está diante de uma coisa que não é assim, um debate, como você tem colocado aí nos seus vídeos. Não é um debate democrático mais. Não se trata mais de uma divergência de opinião entre um partido e outro, um candidato ou outro. Né? Quer dizer, o que o bolsonarismo está pregando é uma perseguição generalizada a todos os seus inimigos. Tanto é que todo mundo que sai do governo, né, mesmo que totalmente distante assim, das pautas progressistas, das pautas do que a gente pode considerar uma esquerda no Brasil, são perseguidas, são ameaçadas de morte. É o caso até do Sérgio Moro, que saiu outro dia e, enfim, já está sofrendo as consequências de ter saído desse projeto do jeito que saiu, né? Sabe, eu tenho uma ideia, eu costumo estudar aqui bastante a questão da construção social da realidade, né? E o que fica para mim, às vezes, é essa possibilidade do artista trazer novas constituições de signos, novas possibilidades de pensamento, né? Você não acha que talvez essa parte criativa do artista possa permitir um certo respiro para a sociedade? Mesmo não sendo essa, enfim, uma característica necessária da arte, né? Você não acha que isso pode ser útil para o nosso período de obscurantismo, né? Onde as pessoas têm acreditado aí em terraplanismo, né? Em movimento antivacina, né? E principalmente nesse nosso cenário de pandemia, enfim, como é que você vê a questão da linguagem transitando por aí, né? Principalmente a linguagem artística, linguagem literária? Uhum. Acho que a gente pode começar reafirmando que a linguagem artística se difere das outras justamente por não ter uma obrigação de dizer alguma coisa específica, né? Acho que isso é o que difere a linguagem artística das outras linguagens e eu vou explicar por quê. Né? A gente pode dizer lá com o Roland Barthes, que foi um filósofo importante da linguagem, um escritor importante sobre questões atreladas à linguagem, né, tão caras aí ao final do século XX, ao começo do século XXI, de que a língua ela é fascista, em certo sentido, e a gente pode pensar depois essa questão da língua ser fascista com o fenômeno fascista ou proto-fascista do bolsonarismo. A língua é fascista, talvez não tanto por aquilo que ela te obriga a calar,
né, pelo que ela te obriga a não dizer, como aquilo que ela te obriga a dizer. A nossa língua, ela é possui um conjunto de ferramentas, né, as letras todas, os signos, que são possibilidades limitadas. A gente é obrigado a se manifestar de determinados modos por conta da constituição, do modo como que as línguas são planejadas, articuladas, né? Isso tudo é muito discutível, como é que isso acontece. Não vamos discutir esse fenômeno aqui de como que as línguas aparecem. Agora, a arte, na minha opinião, ela deve lutar pela multiplicidade das línguas, que é alguma coisa que o Barthes cobra também, né? Ou seja, é preciso que haja tantas línguas quanto seja possível, né? Para que a gente possa justamente entrar em contato com o real sob diferentes perspectivas o tempo todo. Então, o que eu acho que é talvez a missão, assim, a gente pode pensar numa tarefa para a arte, para o artista, é a de fazer com que essa multiplicidade aconteça, né? Então, quando a gente está falando de ficção na literatura, por exemplo, é totalmente de quando eu estou falando de ficção, da ficção da construção ficcional da realidade por alguém lá que acredita que a Terra é plana, né? Acreditar que a Terra é plana não tem a ver com o discurso literário necessariamente, muito pelo contrário, justamente porque a arte trata de romper com os estereótipos, com a naturalização das mentiras, né? Então, assim, o que a arte faz, às vezes, pela via ficcional, pode não ser pela via da ficção, né? Tem outros modos, mas ao contar uma história, eu sou levado a compreender, às vezes, uma profundidade qualquer do humano, né? Da constituição do ser humano, da realidade humana, de um jeito que o discurso político, por exemplo, não permite, né? No seu autoritarismo, nas suas demagogias, nos seus códigos retóricos todos. O jornalismo, ao ser puramente informativo e despejar tanta informação o tempo todo na nossa cabeça e não parar para entender o que exatamente é o jornal materialmente, quer dizer, tudo, né? Mesmo a linguagem biomédica, né? A medicina a gente está falando tanto de ciência e de medicina, mas mesmo a medicina também tem uma linguagem que às vezes é autoritária e que não conta exatamente o que é uma doença, como eu posso contar, por exemplo, através da literatura, né? Então você tem, por exemplo, esse vínculo entre literatura e as pandemias, que é alguma coisa que eu tenho estudado agora, que eu acho interessante justamente porque a gente vê o tanto que essas doenças todas, que viraram pandemias ao longo da história, e não foram poucas, elas não são exatamente aquilo que os médicos contam, nem aquilo que os jornalistas contam todos os dias. Existem outras formas de narrar isso, né? Isso é uma preocupação tua, inclusive, aí, né? As narrativas, né, do Bolsonaro, tanto tem se falado em narrativa. É verdade, é verdade. Bom, então, de alguma forma, a arte, então, permite essa criação de novas possibilidades para o humano, né? Ou, talvez novas possibilidades para o próprio real, enfim, né? Eu acho interessante isso. Eu sei que você recentemente falou para um podcast sobre essa relação que você estava dizendo agora entre literatura e pandemia, né? Nesse momento que a gente está vivendo agora de coronavírus, você acha que isso vai trazer aí novas experiências, inclusive artísticas e literárias, aí, por causa dessa nossa vivência com um vírus, aí, uma ameaça invisível, né? Sem dúvida. Eu acho que a gente está vivendo um momento disruptivo tão forte, né? Quer dizer, esse trauma que a gente está vivendo coletivamente agora, né? Não só no Brasil, como na companhia de todos os outros países do globo, né? Isso vai gerar um novo acordo em termos de linguagem mesmo. O que é que a gente pode produzir a partir dessa experiência? Eu acho que a literatura, a resposta da literatura às vezes não é muito rápida. Às vezes essas coisas precisam ir amadurecendo e vão saindo coisas onde a experiência, né, assim, da pandemia vai estar implicada. Não sei exatamente se as melhores respostas artísticas vão sair desse momento ou se vão sair de gestões mais a médio e longo prazo. Mas, com certeza, esse momento, essa disrupção, faz com que a gente entenda a nossa vida e o nosso contato com os outros, né, a necessidade da rua de um outro jeito. Então, as obras artísticas vão ser necessariamente afetadas, sem dúvida, né? E o contato com o poder também vai mudar, né? Já está mudando, sim, tá vendo? Eu vejo que a gente tem dois momentos bastante complicados para a gente sair e que, de certa forma, vão gerar alguns frutos artísticos, né?
Enfim, um deles é o coronavírus, né, que sem dúvida vai deixar uma marca forte na nossa cultura como um todo, né? E vejo também que esse momento que flerta com o totalitarismo, né, muitas vezes realmente se praticam atitudes totalitárias, né, no governo que a gente tem vivido. Então, eu acredito que são dois desafios da nossa época. Mas, de qualquer forma, eu gostaria de agradecer aqui a sua presença, né? E, enfim, já convidar para novas discussões aí para frente, né? A gente não sabe o que vem, as coisas estão bastante imprevisíveis, mas de qualquer forma, para mim foi um prazer te receber aqui e, enfim, apareça novamente, traga seus amigos aí, que sei que você tem amigos muito bacanas, muito interessantes, que podem trazer temas que ajudariam muito nesse nosso projeto de desmascarar algumas facetas aí do autoritarismo, né, dos reacionários, né, e, de certa forma, também do bolsonarismo. Então, obrigado aí pela presença, Marcelo. Valeu, eu que agradeço. Termino aqui com uma imagem do escritor Miguel de Unamuno, inclusive traduzi um dos seus romances ao português, São Manuel Bueno Marte, que é uma figura assim complicada, e eu acho que é uma figura interessante para você abordar, talvez em outros vídeos também, porque ele tinha um contato, inclusive, bastante sólido com o regime franquista, com a família do general Franco, né, que, enfim, implementou uma ditadura também terrível na Espanha, mas que, em determinado momento, ao fazer um discurso lá na Universidade de Salamanca, onde já tinha sido reitor, recebe as falanges franquistas todas no auditório, todos armados, aqueles soldados armados, né? O general Astray, que era um mutilado de guerra e que era um braço direito do general Franco, que assim, ouvindo as palavras do Unamuno a favor da cultura, naquele momento muito inflamado, começaram todos a gritar abajo la inteligencia, viva la muerte, né? Que é um retrato tão explícito assim do anti-intelectualismo e da necrofilia do fascismo, né? Assim, dos regimes totalitários como um todo, de qualquer tipo de feição política, né? E aí o Unamuno dá uma resposta belíssima lá, ele humilha o general Astray, ele teve que ser escoltado, a viúva do Franco estava no auditório, vai lá junto com o padre, lá com o sacerdote que estava lá, eles saem um em cada braço dele, levam ele para ele não ser morto ali pelos falangistas, que bradavam isso, abajo la inteligência, viva la muerte, né? E antes disso ele fala palavras belíssimas, né? Que a gente pode resumir nessa vencereis, pero no convencereis, né? Então vocês podem vencer, mas não podem convencer. De algum modo, isso resume o que a gente que trabalha com arte pensa sobre essa linguagem do poder tão necrófila, tão assim terrível, né? Que nos oprime, talvez mais do que a doença, tem nos oprimido esse vírus linguístico que tem circulado no Brasil, né? Essas palavras infecciosas que saem da boca dos políticos, principalmente ligados aos donos do poder. Esperamos que caiam e que venham inimigos melhores. É isso aí, também é o mesmo que eu desejo. Grande abraço para você e, enfim, continua acompanhando. Pessoal, obrigado por terem vindo até aqui. Até a próxima.